Olá, meninas, tudo bem? Boa noite. Desculpa aí a demora, todo o transtorno que eu tive. Eu cheguei, a primeira coisa que eu fui fazer é ligar meu notebook e fui tomar um banho. Quando eu voltei, fui começar a mexer nele e ele começou a fazer essa atualização e não terminava nunca. Mas aí, como eu prometi para vocês, promessa para mim é dívida. E eu vou dar continuidade na aula para vocês. Quem puder participar, eu agradeço. Quem não puder, eu sei que já é tarde, cada um tem seu compromisso, né? Fiquem à vontade, tá bom? Só para a gente colocar em dia aqui nossa, né? Aconteceu tanta coisa, feriado, depois teve problema com o meu notebook. Só para a gente colocar em dia aqui, né? Hoje é dia 22/9. Então, a gente falaria de classificação das mamas e divisão de quadrantes. É exatamente o que a gente vai falar, tá bom? Não sei se vocês estão conseguindo assistir todas as aulas da plataforma, né? Mas tem uns dias, tipo assim, toda sexta-feira era que se tivesse concluído, né, um tópico, né, um módulo da plataforma para vocês não atrasarem. Lembrando que para fazer estágio precisa de 6, né, no mínimo a nota 6 e 80% da plataforma assistida. Tá, pessoal? Então não deixa para assistir tudo no final, porque senão depois vocês não conseguem fazer o estágio. O Danilo ele tira ali como posso dizer, ele tira ali um extrato, né, mostrando os alunos que terminou, os que não terminou, e assim, daí vocês ficam atrasando a vida de vocês, tá? Tayara está aí, obrigado, Yasmin também, muito obrigada pela participação, tá? Então, hoje a gente vai fazer aqui, assim, uma aula com, enfim, com bastante conteúdo aqui, tá? É legal vocês duas estar participando, porque daí eu consigo fazer esses exercícios com vocês. Vocês estão me ouvindo, meninas? Tá tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês começarem a entender o que é mamografia, né? Essa aqui são as imagens. Quais são as incidências básicas para fazer mamografia? Vocês duas que estão aí. Vocês conseguem me dizer quais são as incidências básicas para fazer mamografia? Se quiser abrir não sei se vocês estão podendo falar, mas se quiser abrir, pode abrir, tá? Pode falar tranquilamente na aula. Quando você pensa em mamografia, o que que vocês imaginam que faz, né? Vocês já fizeram estágio na mama, tem gente que às vezes é novidade, né? Vocês imaginam que quando pede lá exame de mamografia, o que acontece? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer 4 incidências básicas, né? Que é a incidência crânio-caudal direita, crânio-caudal esquerda, médio lateral oblíqua direita e médio lateral oblíqua esquerda. Essa aqui, ó, a incidência crânio-caudal direita, ela se apresenta dessa forma, tá? E essa incidência médio lateral oblíqua. Tá? São incidências com projeções diferentes, né? Logo, a gente vai ter aula de posicionamento. E os posicionamentos vocês vão ver que às vezes o aparelho está em 0 graus, né? Depois o aparelho está em 45 graus. A gente vai de acordo com a altura da paciente. Então, se alguém perguntar para vocês quais são as incidências básicas para fazer mamografia, quais são? Crânio caudal direita, crânio caudal esquerda, médio lateral oblíqua direita e médio lateral oblíqua esquerda, tá bom? Ai, professoras, mas tem que fazer as 4 incidências? Sim, é necessário, tá? No caso, quando a paciente usa prótese, em vez de fazer 4, se fazem 8. Então, o tamanho, demora muito mais para fazer o exame, né? Por causa da prótese. Mas isso também a gente vai ver em posicionamento de prótese, tá? Então, assim, o que significa crânio caudal? A incidência, por exemplo, pessoal, deixa eu abrir meu vídeo aqui para vocês. Eu tô de pijama já tá indo para a cama, olha, para vocês verem como não é mentira minha. Mas daí voltou o notebook, eu corri aqui para terminar isso para vocês. Então, assim, ó, incidência crânio-caudal, o aparelho vai estar em 0 grau, ele vai estar paradinho, daí você vai lá com a sua mama, coloca a mama lá e aperta. Por isso que incidência fala crânio-caudal, de crânio, né, para a cauda. Então, você faz a incidência apertando de frente, crânio-caudal direita, crânio-caudal esquerda. Crânio, ó, do crânio para a cauda, para os pés, tá? Quando você vai fazer a incidência médio lateral oblíqua, o aparelho que está em 0 grau, ele vai sofrer uma angulação. Daí, o que vai acontecer? A paciente vai deitar no aparelho assim de lado, assim, ó. Vamos imaginar que aqui, ó, meu celular é a bandeja, tá? Eu venho e coloco a minha mama, deixa eu afastar um pouquinho para vocês verem. Aqui. Acho que tá assim, ó. Eu aperto assim.
Quando eu vou fazer a média lateral oblíqua, o aparelho fica meio obliquado. Então, eu vou apertar a mama da paciente assim, tá? Pegando essa região aqui, ó. O paciente vai deitar o bracinho por cima assim, ó. E eu vou apertar a mama dela, pegando toda essa região que eu tô passando aqui. Por isso que nessa incidência média lateral oblíqua que vocês estão vendo aqui, ó, parece o músculo da paciente, porque a paciente ela não tá retinha, ela tá meio que obliquada. Quando ela oblíqua assim, né, eu pego toda essa região do músculo aqui, ó. A gente chama esse músculo de músculo peitoral maior, tá? Então, a incidência crânio-caudal direita, crânio-caudal esquerda, média lateral oblíqua direita e média lateral oblíqua esquerda, tá? Isso a gente vai ver em posicionamento. Mas é importante vocês saberem que as incidências básicas para fazer mamografia são 4. Professora, eu fiz 3 incidências, a paciente não quis concluir a quarta, estava com muita dor, não quer fazer. Tem como liberar o laudo? Não. O médico não consegue liberar o laudo desse exame enquanto não tiver 4 incidências básicas, no mínimo, tá? Tem que ter as 4. A gente vai ver que na mamografia tem vários tipos de posicionamento. Tem esses posicionamentos que são os básicos, crânio-caudal direita, esquerda, médio lateral oblíqua direita e médio lateral oblíqua esquerda. E tem as incidências adicionais, que ajudam no diagnóstico da paciente. Bom? Então, vamos minimizar aqui. Então, a gente vai estudar um pouquinho dos tecidos da mama, né? A gente está vendo aqui vocês já entenderam que são 4 incidências básicas, né? Crânio-caudal direita, aqui é uma, dividido, tá? O filme está dividido, isso é uma imagem, essa é outra, essa do lado direito, essa do lado esquerdo, essa do médio lateral oblíquo direito, médio lateral oblíquo esquerdo. Vocês podem perguntar, professora, por que que fica desse jeito? Eu vou mostrar para você como que é feito o processamento. Eu coloquei um videozinho aqui que fica bem explicativo. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo chegar com ele aqui. Ah, eu vou ver se eu acho o videozinho e mando para vocês. Mas tem um videozinho explicativo aqui. Deixa eu ver onde ele tá. Eu achei que ele estaria aqui. Bom, se não tiver, eu mando para vocês lá no grupo, tá? Mas, daí você pode perguntar para mim, professora, esses tecidos que a gente está vendo aqui, o que que é isso? Né? O que que é isso aqui que eu tô vendo? Isso aqui foi o que eu mostrei para vocês. Ó, vou mostrar de novo a fotinha aqui. Opa, o videozinho. Para ver se vocês conseguem me entender. Ó, vocês entenderam que a incidência crânio-caudal é de crânio para cauda. Aqui atrás a gente tem o músculo peitoral, tá? Que fica aqui na região da axila, aqui nessa região. Quando eu puxo demais a mama, que é o correto, eu pego todo o tecido da mama, aqui, ó, o que acontece? O fundo da minha mama, o fundo aqui, o final dela, é esse músculo peitoral que vocês estão vendo, tá? Quando eu mudo a projeção, que o aparelho está aqui, eu viro o aparelho de 45 graus, que eu aperto assim, eu consigo ver a incidência de outra projeção. Mas por que, professora? Tem que fazer assim, que é aparelho 0 grau de frente para você, e depois tem que fazer viradinho, que nem aqui, ó, essa figurinha que vocês estão vendo aqui no fundo, da minha fotinha aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, o aparelho está em 0 graus, né? Eu chego de frente aqui, coloco. Daí, a incidência que assim, que está em oblíqua, por que que você faz? Para o médico conseguir ver a patologia que a paciente tem em 2 projeções. É como se ele estivesse vendo de cima e como se ele estivesse vendo de lado. Isso é muito interessante para o médico, para ele saber a profundidade que está a lesão, a localização certinha. Por isso que eu tenho que fazer sempre em 2 projeções. É mais ou menos raio-x de tórax. Raio-x de tórax eu faço raio-x em PA e depois eu faço em perfil, né? Porque o PA eu consigo ver a frente. Quando eu viro em perfil, eu consigo ver a profundidade, por exemplo, a costa do paciente, consigo ver o peito do paciente. Quando o paciente faz um raio-x de tórax, que eu vejo uma lesãozinha aqui, eu falo, nossa, o paciente tem uma lesão. Mas eu não sei dizer se a lesão está na parte anterior ou se está na parte posterior. Daí, quando você vira o paciente em perfil e você faz, você vê a parte anterior do paciente e o posterior. Então, ali você consegue ver se a lesão está mais anterior, se a lesão está mais posterior. Tá? Por isso que na mamografia se faz 4 incidências, 2 de frente e 2 de lado, que a gente chama. Esse tecidinho que vocês estão vendo aqui na mama, que é o tecido cinza mais escuro, e esse tecidinho branco aqui, eles têm um nome, né? O tecido que a gente chama, esse tecido branco, a gente chama de tecido glandular e fibroso, a junção dele, porque quando eu vejo aqui, porque a mama, ela existe 3 tipos de tecido: tecido glandular,
né, que é chamado de parênquima também, muito conhecido, muito chama de parênquima, fibroso ou conjuntivo, e o tecido adiposo ou gorduroso. Só que quando eu olho aqui na mama, pessoal, aqui na imagem, o que é tecido glandular e fibroso é uma coisa só, porque eles se misturam. Porém, os dois têm a densidade semelhante, ele se apresenta com mais densidade. Então, tudo aquilo que tem mais densidade, que é branco, eu chamo de tem alta densidade, né? Então, por isso que ele é branquinho. Então, esse tecido branquinho aqui, a gente chama ele de fibroglandular, que é a junção do tecido fibroso com o tecido glandular. Então, para não falar, o tecido da mama é fibroso e glandular, a gente chama de fibroglandular. Então, o tecidinho branco na mama é chamado de tecido fibroglandular. O tecido cinza, que é isso aqui que eu tenho aqui, ó, essa parte aqui, é chamado de tecido fibroso, desculpa, tecido adiposo gorduroso. Porém, o gorduroso é muito feio, né? Então, a gente chama de tecido adiposo, tá? Que é o nome mais bonito. É correto se falar. Então, tecido que tem menor densidade, a gente chama de tecido adiposo. Por exemplo, o linfoma, ele vai ficar escuro, né? Quando tem maior densidade, aparece branco na mamografia. Por exemplo, uma lesão que tem um nódulo, né, um caroço, ele vai apresentar com alta densidade. Bom? Até aqui, meninas, está claro para vocês? Vocês já tinham assistido essa aula? Vocês tinham entendido? Como é que tá? Me dá um feedback aí. Tranquilo? Vocês já tinham assistido essa aula ou isso aí é novidade para vocês? Já sabiam? Então tá bom. Então vamos continuando aqui. Então aqui a gente tem aqui a divisão aqui que a gente colocou, né? Aqui eu tenho o mamilo da paciente, o tecido aqui pré-glandular, tecido glandular, e aqui é o músculo peitoral maior, que a gente viu, né? E aqui é o tecido retroglandular. Então, se você pegar uma mama, por exemplo, essa incidência aqui, ó, por exemplo, essa mama aqui, pessoal, vocês acham que ela é uma incidência? Qual projeção que vocês acham que é? É uma incidência crânio-caudal direita, esquerda, médio lateral oblíquo direita ou médio lateral oblíquo esquerda? O que vocês acham? Alguém pode chutar? Meninas, chutem à vontade. Se quiser abrir o áudio para falar, se quiser escrever, quero que vocês participem. Não tem problema errar. Aqui ninguém tá. Isso mesmo, a incidência crânio-caudal direita. Então, assim, se vocês pegam uma simples incidência crânio-caudal direita, vocês vão ver quanta informação tem nela. Eu tenho aqui o mamilo, eu tenho tecido pré-glandular, tecido fibroglandular aqui, o tecido retroglandular e o tecido músculo peitoral maior, tá? Então, aqui, ó, o mamilo, gordura pré-glandular, o parênquima, né, fibra glandular, gordura retroglandular e músculo peitoral maior, como a gente viu. Então, aqui eu coloquei umas setinhas para vocês irem estudando, né? Mas eu vou falando para vocês aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho mamilo, certo? Tecido fibroglandular, esse tecido que tem alta densidade, músculo peitoral maior, tecido adiposo aqui. Isso aqui ficou alguma dúvida para vocês, pessoal? Vocês conseguiram entender? Aqui, essa setinha, na mamografia, às vezes vocês não vão ver o mamilo, mas ele está aqui. Esse é o mamilo. Esse branquinho a gente chama de tecido fibroglandular, que é o tecido branco, fibroglandular ou parênquima. O músculo aqui atrás, a gente chama de músculo peitoral maior. Essa é uma incidência crânio-caudal. Lembrando disso, ó, crânio-caudal direita, tá? E esse tecido cinza que eu tenho aqui, ó, é o tecido adiposo. Em torno aqui eu tenho a pele da paciente, tá? Aqui outra incidência mostrando, ó, bem detalhadinho para vocês verem, ó. Aqui, ó, parênquima fibroglandular. Qual que é o parênquima fibroglandular? Esse tecido aqui, branco, certo? Tecido fibroglandular, ou que a gente chama também de parênquima, né? Gordura pré-glandular. Aonde fica a gordura pré-glandular? A gordura pré-glandular, ela sempre fica atrás do mamilo.
Então, se eu tenho mamilo, eu tenho gordura pré-glandular. Depois que eu passo o tecido fibroglandular, eu tenho a gordura retroglandular, certo? E depois eu tenho o mamilo e a auréola, certo? Aqui eu coloquei mais umas imagens para vocês entenderem. Aqui, pessoal, essa regiãozinha que eu tenho aqui, a gente chama de junção dos quadrantes, tá? Esse pedacinho aqui. E o tecido branco aqui, pessoal, é o tecido fibroglandular, tá bom? Aqui, por exemplo, olha, mamilo, né? Isso aqui que a gente tem, esse pedacinho que a gente vê aqui, a gente chama de cauda de Spencer. O que é a cauda de Spencer? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, eu faço a incidência crânio-caudal, a cauda de Spencer vem para cá, essa região que ele está falando, tá? Cauda de Spencer, é aquela que vai lá para a axila, tá bom? Tá aqui mostrando mais o tecido fibroglandular, tecido adiposo, tecido retroglandular, músculo peitoral maior. E aqui, para vocês verem, por exemplo, a imagem que a gente está acostumado a ver na incidência média lateral oblíqua. Essa é uma incidência média lateral oblíqua. Vocês viram o músculo aqui, pessoal? É uma incidência média lateral oblíqua, tá? Então, aqui, ó, esse músculo é chamado de músculo peitoral maior, e essa imagem que vocês estão vendo aqui é o músculo peitoral maior, né? Esse tecido amarelinho é o tecido gorduroso, então é o tecido adiposo que a gente chama. Esse tecidinho aqui, que a gente está vendo um monte de bolinha aqui, é o tecido fibroglandular, ele está todo se misturado aqui no meio. O mamilo, né, a auréola aqui, e esse aqui, pessoal, a gente costuma chamar também de... Ai, fugiu o nome aqui, Peraí, deixa eu lembrar. Peraí, pessoal. Prega inframamária. Nossa, deu um branco. Prega inframamária. A gente consegue ver a prega inframamária na incidência média lateral oblíqua ou na incidência perfil, tá? Que nem tá aqui, ó. Parênquima fibroglandular, a gente tá vendo aqui. Volta. Ó. Aonde fica o parênquima fibroglandular? É esse branquinho. Isso aqui, mamilo. Prega inframamária. Auréola. Aqui, cauda de Spencer, músculo peitoral maior. Isso aqui, pessoal, que eu mostro para vocês. Quem pode me responder o que é isso aqui? Quem pode me responder? Alguém pode me responder? O que vocês acham que pode ser isso aqui? Esse aqui, pessoal, é o linfonodo. O que é o linfonodo? Não sei se vocês lembram, a avó de vocês, é que as mães hoje são muito modernas, né? Mas em algum momento da vida de vocês que vocês estavam com infecção, algum problema assim, que dor de garganta, né, febre, daí a pessoa fala, nossa, ela tá com íngua debaixo do braço, tá com íngua na virilha. Alguém já falou esse termo para vocês? Esse linfonodo são células do sistema linfáticos, né? Fica uma íngua debaixo do braço, né? Fica um caroço, assim, na virilha, né? Esses nódulos que a gente tem são, na verdade, são nódulos do sistema linfático, né? O que são nódulos do sistema linfático? Nós temos uma segunda circulação, que é o sistema linfático, que são as nossas células de defesa. São nódulos que estão cheios de linfócitos T. Então, toda vez que o nosso organismo ele sofre um processo de inflamação, né, que a gente está doente, o que acontece? Esses linfócitos T, eles pegam, por exemplo, aquela bactéria, aquele agente que está causando aquele dano no sistema do nosso organismo, e ele puxa para dentro da célula e começa a combater esse agente, né? Esse agente patogênico, no caso. Então, assim, essa célula ela incha, porque ali, quando você está com um combate com uma infecção, seu corpo aquece. É nossas células de defesa, nossas células de imunidade defendendo o nosso corpo quanto a algum organismo patogênico que acabou entrando nele. Então, aonde fica essa célula de defesa? A gente tem aqui na região do pescoço, nas axilas e nas virilhas, tá? Então, por isso que, às vezes,
quando a gente está doente, costuma dar íngua debaixo do braço, que nossos avós costumam falar. Essas línguas, né, que são esses linfonodos, que é isso que vocês acabaram de aprender, são células do sistema de defesa que são responsáveis em combater qualquer agente patogênico no nosso corpo. E a gente tem muito aqui na região do músculo aqui, né? Então, quando a gente faz mamografia, aparece muito esses nódulos aqui. Vocês vão ver muitos. Então, o que é isso? Chamado de linfonodo. Então, são células de defesa do nosso organismo, tá? Eles estão aqui para proteger a mama. Então, quando o paciente tem alguma célula cancerígena no corpo, por exemplo, a mama, a primeira coisa que ele quer, né? Células cancerígenas são células que elas querem combater o sistema, elas querem, né? Como fala? Morte ao sistema, ela quer destruir tudo. Só que ela é uma célula que, na verdade, ela acha que ela é uma célula boa, ela não é. Ela é uma célula que todos nós do nosso organismo temos, que ela se reproduziu erroneamente, de acordo com a nossa alimentação, a nossa genética. Na verdade, a maioria das vezes está relacionado com a nossa alimentação e nosso estilo de vida, tá? Muito pouco relacionado com a genética, mas é uma predisposição também. Então, aquele paciente que não se alimenta direito, não dorme direito, fuma, bebe, não pratica nenhum tipo de exercício físico, ou as nossas mulheres, que no caso a gente está falando, existe uma grande chance, uma concentração muito grande de ter câncer. Aqui no caso, vamos falar do câncer de mama, né? Então, se a paciente, por algum motivo, uma célula erroneamente da mama dela se reproduziu errada, o que vai acontecer? Essa célula que foi produzida erroneamente, ela vai começar a se reproduzir. Ela vai se reproduzindo, 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 aonde surge um indício de um carocinho na mama, um nódulo, alguma coisa que o médico começa a pedir mamografia para investigar. Se caso a paciente não percebeu nada de diferente, não fez, não foi no médico, não fez exame de toque, né, na mama, né, não fez nada disso, o que acontece? Essas células, elas vão se reproduzindo e ela tende a migrar para o sistema linfático. Porque quando ela cai no sistema linfático, a primeira coisa que ela vai querer combater é a nossa célula de defesa. Por isso que o paciente que tem câncer, que faz química, que faz rádio, fica tão frágil, né? Daí, o que acontece? Só que o que acontece no nosso organismo? Essa célula, ela vai lá no sistema linfático. Só que o sistema linfático, as nossas células de defesa, ela não reconhece aquela célula como uma célula, como um agente patogênico, porque é uma célula que foi produzida pelo próprio nosso corpo. Né? Então, aí começa, ela aceita aquela célula e aquela célula vai se reproduzindo erroneamente, vai mandando células cancerígenas por toda a região do nosso corpo, às vezes para o pulmão, para a região óssea, por útero, e aonde a gente tem as metástases, né? Então, o primeiro nódulo que aparece na mama, a gente chama de nódulo primário. Então, tudo aquilo que foi se espalhando no corpo, a gente conhece como metástase. Então, por exemplo, às vezes uma paciente ela vai fazer, por exemplo, uma ressonância do útero e ela tem um nódulo lá no útero. Só que quando ela faz biópsia, o médico percebe que aquele nódulo que ela tinha não é células de útero, é células de mama. Ele percebe que o tumor primário está lá na mama e não no útero. Então, primeiro ele tem que ele tem que tratar o tumor primário, ele vai tentar matar aquele tumor com quimioterapia, radioterapia e tratamento, né? Para que aquele tumor da mama pare de espalhar as células cancerígenas para o corpo todo, tá bom? Então, essa é a importância do nosso sistema linfático. Então, ele é um sistema de defesa e, assim, ele está tão próximo da mama ali que, quando ele é atacado, né, a gente conhece até como linfonodo sentinela, que é o linfonodo que ele percebe que ele foi atacado, ele tenta. A gente tem um exame que detecta o linfonodo sentinela, se ele foi comprometido com células cancerígenas ou não. Mas isso vai para a próxima aula, tá? É só para vocês terem um entendimento aqui por que se faz exame de mamografia, bom? Tudo bem, meninas? Se alguém perguntou aqui. Quando tem linfonodo, quer dizer que tem algo de errado? Não. O linfonodo são células de defesa que todo o nosso corpo tem. São células que a gente tem de defesa para proteger o nosso corpo. Quando eles estão muito alterados, com muita quantidade, porque é normal ter 5, 6, 7, mas tem às vezes que, por exemplo, a paciente parece ter 20. Então, você sabe que ali, nossa, a paciente já está com algum processo inflamatório, mas pode ser, por exemplo, uma gripe forte,
né? Pode ser várias coisas, não necessariamente um tumor cancerígeno, né? Professora, eu tive um problema aqui com minha mãe, vou precisar sair, é tranquilo. Pode ir lá, Tayara. Vai lá, tranquilo. Então, assim, pessoal, existem 3 tipos de tecidos, tá? Tecido mamário, glandular, fibroso conjuntivo e o adiposo. Isso aqui vocês entenderam, certo? Isso ficou claro para vocês? Ficou, né? E agora, pessoal, a gente vai falar de classificação das mamas. Esse aqui é um assuntinho mais chatinho, tá? A classificação das mamas, o que acontece? Vamos ver se vocês vão acompanhar meu raciocínio. Uma paciente jovem que faz mamografia tende a ter as mamas com mais densidade. Já reparou que a mama da paciente de uma menina de 19 anos é uma mama durinha? E depois que vocês vão fazendo mamografia, paciente tem gestação, né, que engravidou, que amamentou, que teve vários processos hormonais ali, a mama dela sofre uma alteração, e às vezes fica uma mama, né, sim, como posso dizer? Às vezes a flacidez não tem nada a ver, mas o tecido da mama muda, né? É um processo fisiológico que acontece em todas as mamas, é natural. Então, o que que acontece? Eu tenho uma mama densa. O que que é uma mama densa? A gente entendeu que uma mama densa é que tem tecido fibroglandular. Então, toda mama que tem tecido fibroglandular branquinho aqui, ó, é chamada de mama densa. Vocês entenderam? Então, essa é uma mama densa. Por quê? Porque tem muito tecido fibroglandular, uma alta concentração de tecido fibroglandular. Então, eu chamo ela de mama densa. Com o passar do tempo, com o processo fisiológico, com a amamentação, com gestação, né, gravidez e tudo mais, com a idade também, o tecido fibroglandular ele vai sendo substituído pelo tecido adiposo. É normal. Esse, com o tempo, vai se modificando e vai virando tecido adiposo. Não tem como fugir disso, pessoal. Então, a substituição do parênquima mamário pelo tecido adiposo é um processo dinâmico que ocorre na maioria das mulheres, de acordo com a faixa etária. Embora seja um processo fisiológico, não existe correlação perfeita entre a faixa etária e a substituição adiposa, pois é comum encontrarmos mulheres jovens com a mama bem substituída e mulheres idosas com pouco ou nenhum tipo de substituição. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, se você pega uma menina de 17 anos, com 23, 24 anos, ela já teve 3 filhos, já amamentou, já teve gestação, com certeza a mama dela já sofreu algum tipo de substituição. Daí você pode pensar, ai, professora, mas ela é muito nova ainda. Sim, mas ela já teve um processo ali hormonal ocorrendo na mama dela, devido à gestação e devido à amamentação. Agora, você pega uma mulher de 50 anos que nunca amamentou, nunca teve filho, provavelmente ela tem uma mama densa ainda, porque ela não sofreu nenhum processo, certo? Então, aqui eu coloquei para vocês, olha, a classificação. A gente classifica as mamas em quatro, como posso dizer? Em 4 tipos. Mamas densas, predominantemente adiposa e mama adiposa, tá? Então, alguém perguntar para vocês, cair na prova, quais são os tipos de classificação das mamas? São 4. Mamas densa, predominantemente adiposa e adiposa. As mamas densas, né, não tem nenhum tipo de substituição. Aquela mama que a paciente não amamentou, não teve nenhuma gestação, né, que não tem filho, não sofreu nenhum processo hormonal ainda. Então, a mama dela é densa, tá? Você pode ver aqui, o que tem aqui, professor, mas tem um tiquinho aqui não, pessoal. Isso aqui é o contorno da pele da paciente, né? A mama dela é totalmente densa, não tem nenhum tipo de substituição. Vocês querem ver quando você sabe que tem tipo de substituição? Ó, se vocês olharem, vocês mal vê o músculo peitoral maior aqui. Lembra que eu falei que o fundo da mama você tem que ver o músculo peitoral maior? Você não consegue ver, por quê? Porque a mama dela é tão densa que não tem nenhum tipo de substituição. A substituição começa de dentro para fora. Então, vocês começam a perceber que aqui já tem uma substituição, ó, já tem uma linhazinha passando de gordura aqui, ó. Então, essa mama a gente chama de mama predominantemente densa. Existe um pouco de tecido adiposo, porém, ainda há uma concentração muito grande de tecido denso,
Depois vem a mama predominantemente adiposa, onde o tecido adiposo predomina mais e só tem um pouquinho de tecido branco. Tecido branco é isso que está gritando aqui mesmo, tá? Não é isso aqui não, aqui é tudo denso, é gordura. E depois tem a mama adiposa, que a substituição é total, bom? Então, só para vocês verem um pouco de mama, ó, incidência crânio-caudal direita e esquerda, médio lateral oblíquo de direita e médio lateral oblíquo de esquerda. Aqui a mama é totalmente densa, não tem nenhum tipo de substituição adiposa. Pode ver que não tem nenhum tipo de substituição. Ó, mamas densas, tá vendo como que aqui é no convencional ou no CR e DR. E aqui você ainda tem processadora, ó, para você ver a diferença, né? Mas olha para você ver o tecido como é branco, como que a modernidade, né, o CR melhorou a qualidade das imagens e das mamografias. Depois eu tenho mamas predominantemente densas, lembra que eu falei que já existia uma linha de substituição bem aqui no cantinho, né, que nem vocês estão vendo aqui, mamas. A substituição adiposa é menor do que 50% da área da mama, né? Tem substituição, mas é bem pouca, tá? Então, aqui, ó, olha para você ver como é que começa a substituição aqui, ó. Ela começa de trás para frente, de dentro para fora, tá? Então, você vê que fica até uma linha aqui, ó. O tecido, ela começa a ser substituída, vai indo, vai indo, vai indo, vai ficar só uma pontinha na mama. Mamas predominantemente adiposa. Ai, professora, tem muita tecido adiposo aqui. Tem, pessoal, tem muito tecido adiposo. Mas ainda tem um pouquinho de tecido fibroglandular. Então, eu posso falar que essa mama é adiposa. Então, eu falo que ela é predominantemente adiposa. Existe o predomínio de tecido adiposo, porém, existe um pouquinho de tecido fibroglandular. É esse exemplo aqui, ó. Lembra que eu falei? Ó, ele vai empurrando, 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 fica só na pontinha da mama mesmo. O resto tá tudo já substituído, só tem uns pedacinhos da frente da mama, que atrás já foi tudo substituído. Até que a gente chegue na mama adiposa, onde a substituição do tecido é total, tá? Olha como é que ficam as mamas adiposas. Meninas, por enquanto, tudo bem? Tranquilo? Tá dando para entender? Tranquilo, né? Então tá bom. Aqui é só mostrando para vocês como é que é a substituição, tecido denso, né? Mamas densas, predominantemente densas, predominantemente adiposa e mamas adiposas, bom? E agora a gente vai falar de quadrantes e lesões da mama, né? Toda vez que o médico encontra uma lesão na mama, ele divide por quadrante. Vocês conseguiram ver isso aqui? Tá vendo que é um sinalzinho da cruz aqui, ó, que a gente faz? Tudo que eu tenho para cima é chamado de superior, tudo que eu tenho para baixo é chamado inferior. Tudo que eu tenho jogado para o lado é lateral e tudo que eu tenho jogado para o lado de dentro é medial. Então, eu vou colocar aqui um videozinho para vocês verem. Peraí. Não sei se vocês estão conseguindo me ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a minha mama para vocês aqui. Por exemplo, eu tenho a minha mama aqui, certo? Eu faço uma cruz na mama esquerda e uma cruz na mama direita. É porque eu estou do lado oposto, mas essa aqui é a minha mama direita, bom? Então, eu divido a mama aqui. Faço um sinal da cruz aqui, ó. Certo? Então, assim, pensa assim. Tudo que eu tenho para cima, superior. Tudo que eu tenho para baixo, inferior. Tudo que eu tenho para o lado de dentro, medial. Tudo que eu tenho para o lado de fora, lateral. Lado de dentro é conhecido como interno ou medial, externo ou lateral e superior e inferior, tá? É isso que eu coloquei aqui no quadrantezinho para vocês entenderem. Então, quando eu vou fazer aqui, ó, quadrantes lesões da mama, o que acontece? Quando eu faço a imagem da mamografia, fiz aqui a mama da paciente, como é que aparece essa imagem para mim? Ela aparece assim, ó. Vocês conseguem entender que essa imagem aparece? Essa é uma incidência crânio-caudal direita. Ó, o aparelho está em 0 grau. Vocês conseguem entender que essa imagem aqui, ó, é essa mama aqui? Vocês conseguem entender isso? Daí eu faço uma divisão aqui, ó. Eu divido a mama. Deu para entender, né?
Deixa eu ver se eu tenho uma melhor. Aqui, ó, essa aqui vai ficar melhor, ó. O aparelho incidência média lateral oblíqua é essa incidência aqui, ó, como a paciente está. Por isso que eu vejo o músculo peitoral maior aqui, ó. Ó, o músculo peitoral pegando bem aqui, ó. Tá vendo? Pega essa região aqui. Então, se eu faço uma linha aqui dividindo, pessoal, essa parte que eu tenho aqui, ó, essa imagem é referente a essa mama. Se eu divido aqui, ó, o que eu tenho para cima é o quê? Superior. O que eu tenho para baixo é inferior. Então, aqui quadrantes superiores e quadrantes inferiores. Então, na incidência médio lateral oblíqua, como o aparelho está em pé, praticamente, eu divido a mama em superior e inferior. E a incidência crânio-caudal direita, a incidência crânio-caudal, eu divido em lateral e medial, tá bom? Eu passei um videozinho aqui, ó, só para vocês entenderem como que é o processamento da mama. Acho que eu já tinha mostrado esses videozinhos para vocês, mas para vocês entenderem como é que é feito, ó. Por que que aparece daquele jeito, né? Ó, eu coloquei incidência crânio-caudal direita aqui. Ó, o desenho daqui, ó, mostrando do jeito que ela foi feita, né? E aqui aparece incidência crânio-caudal direita. Eu venho aqui, bipo lá de novo o meu cassete, passo na máquina e vai sair o outro lado, ó, certo? Crânio-caudal esquerda. Só que na hora de imprimir, pessoal, aqui, ó, eu coloco, escolho um layout aqui, jogo as minhas imagens lá dentro, crânio-caudal direito, crânio-caudal esquerda, lá. Eu acerto. Olha lá, coloco tudo bonitinho. Ajusto o tamanho real sempre. Bonitinho aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pessoal, se eu passar uma linha aqui dividindo, o que eu tiver para cima aqui, quem sabe me dizer? É uma incidência crânio-caudal. O aparelho está em 0 graus. Quem sabe me dizer qual que é a lateralidade dessa mama? Isso, é a parte lateral. Então, tudo que eu tenho para o lado de fora é lateral e tudo que eu tenho para o lado de dentro é medial. Olha, mostrando o músculo peitoral aqui, bonitinho. Colocando a identificação. Então, eu sei que a parte lateral da incidência crânio-caudal direita é onde está a identificação. Então, tem identificação, eu sei que é o lado lateral, porque o lado medial sempre vai ficar embaixo, tá? Então, é assim que eu imprimo e é assim que eu entrego para o paciente, ó. A minha impressora. Aí, onde sai o filminho com a imagem, certo? Olha lá que bonito. Então, eu divido a mama aqui, tudo que tiver identificação é lado lateral. E tudo que tiver pro lado de baixo é medial. Isso na incidência crânio-caudal direita, tá? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. Então, na incidência médio-lateral oblíqua, eu consigo ver somente os quadrantes superiores e inferiores. Nas incidências na incidência crânio-caudal, eu consigo ver os quadrantes laterais e os quadrantes mediais, tá? Daí, para mim ver aonde a lesão está, lembra que eu falei que eu preciso ver a lesão em duas projeções? Na incidência crânio-caudal, eu vejo de um lado, eu vejo em uma projeção, e na incidência médio-lateral oblíqua, eu vejo em outra projeção. Então, vamos aí pôr a cuca para pensar. Quem pode me responder? Se eu vejo uma lesão aqui na incidência crânio-caudal direita, aqui embaixo, e vejo a mesma lesão aqui, aonde está a lesão? Quem pode me responder? Qual quadrante está? Vocês conseguem me responder aonde está o quadrante? Ó, quadrante inferior. Só que lembra que a mamografia... Lembra que eu falei para vocês que a mamografia, ela é sempre a junção das 4 imagens? Então, eu vou escrever assim, ó. É a mesma lesão, só que, porém, elas estão em projeções diferentes. Aqui o aparelho está em 0 graus e aqui está em 45 até 70 graus, tá? Então, aqui, ó, eu vejo assim, ó. Na incidência média lateral oblíqua, eu consigo identificar se ela está em superior ou está em inferior. Na incidência crânio-caudal, eu